Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à segunda rodada do Torneio de Candidatos de 2016. Na primeira rodada, nós tivemos como única partida decisiva o confronto entre o Anand e o Topalov, em que o Anand venceu e se tornou o líder isolado do torneio. E agora, na segunda rodada, nós tivemos todas as partidas terminando em um empate, com exceção dessa partida que nós vamos ver agora, entre o Karyakin jogando com as peças brancas, russo, contra o Nakamura jogando com as peças negras, Nakamura jogando com a bandeira dos Estados Unidos, certo? Então quem vencer essa partida vai se juntar ao Anand na liderança do torneio, e nós temos Karyakin começando com D4, ocupando o centro, tentando disputar o centro, cavalo em F6 com a mesma ideia, C4, E6, consolidando seu domínio aqui na casa D5, talvez apoiando D5 logo, além de abrir caminho para o bispo negro poder desenvolver. Com isso, as negras podem rocar, certo? Cavalo em F3, também buscando domínio central. E aqui nós temos o lance B6 das negras, que caracteriza a defesa índia de dama. Bem, a ideia das negras é desenvolver o seu bispo aqui para a casa B7, ter o domínio dessa grande diagonal aqui, A8, H1, e como alternativa, as negras podem jogar bispo em A6 e começar a bater aqui no peão de C4, certo? G3 das brancas, as brancas também querem disputar essa grande diagonal aqui com as negras. Bispo em A6 das negras, batendo no peão de C4. B3, defendendo o peão. Bispo em B4 das negras, dando cheque no rei adversário, desenvolvendo o próprio bispo, abrindo caminho para o roque. E a principal ideia desse lance é descoordenar as peças adversárias. As brancas agora têm que defender do cheque, certo? E elas defendem jogando bispo em D2. Bem, essa não é a melhor casa para o bispo. O bispo estaria muito mais feliz, por exemplo, aqui, cravando o cavalo negro. Bem, mas as brancas têm que defender desse cheque, então melhor defender do cheque do que conseguir alguma outra vantagem, certo? Você não quer perder seu rei. Bem, aqui só mostrando que esse lance negro descoordenou as peças brancas. O cavalo branco poderia querer desenvolver como uma alternativa aqui para a casa D2. Agora o bispo está ocupando essa casa. E esse bispo não queria estar aqui, ele queria estar aqui em G5, certo? Bispo em G2, ocupando a grande diagonal. D5, levando o peão para dominar o centro, botar o pé definitivamente no centro. C toma D5. E aqui, apenas um comentário por minha conta. Bem, a ideia de B6 das negras é trazer o bispo para disputar essa grande diagonal, certo? Com essa ideia, eu acredito que o lance negro, para seguir a ideia, seria cavalo toma D5. Dessa forma, você mantém essa grande diagonal aberta para ser disputada. As negras preferiram toma D5. Sim, eu entendo. Você está abrindo agora a coluna E, você vai começar a bater aqui em cima do ponto E2, por exemplo, mas você tem que ter em mente que agora o seu bispo não vai estar jogando mais nessa grande diagonal. Esse próprio peão seu, peão da mesma cor das suas peças, está bloqueando a ação do seu bispo, certo? Roque. Aqui a gente tem que ter em mente que as brancas não podem fazer o avanço E3 imediatamente, porque a torre está caindo aqui na casa F1. Esses bispos bem distantes, a gente tem que tomar cuidado com eles. É fácil a gente esquecer que tem um bispo atacando uma peça nossa. Se a gente avança esse peão, a torre cai. Cavalo em C3, atacando aqui o ponto D5, aumentando a pressão em cima do centro. Defendendo aqui o ponto E2, agora a dama pode sair para desenvolver no próximo lance, ela não está presa em função desse peão em E2.
Cavalo de B em D7, dama em C2, torre em E8, trazendo a torre para essa coluna semi-aberta, torre de F em D1. Bem, o principal objetivo aqui é tirar a torre dessa cravada, certo? As negras podem querer começar a bater aqui em cima de E2, e uma alternativa para as brancas é avançar E2, E3, dessa forma F2 defende E3. As brancas não poderiam fazer isso caso a torre tivesse em F1. Cavalo em F8, tentando uma pequena manobra para melhorar a posição desse cavalo negro, ele ficaria melhor posicionado aqui em E6 do que em D7. Em D7 ele está atrapalhando as próprias peças a desenvolver, e aqui em E6 ele está um pouco mais avançado do que em D7, certo? D7 ele olharia essas casas, em E6 ele olharia casas mais avançadas no tabuleiro. Cavalo em E5, ocupando uma casa central e com a pequena ameaça de cavalo em C6, atacando dama e bispo ao mesmo tempo. Na hora que a dama sair, cavalo troca com bispo. Com isso, as brancas ficariam com par de bispos numa posição razoável. Esses bispos estão bem colocados no tabuleiro, então a vantagem do par de bispos seria bastante vantajosa para as brancas. Bispo em B7, defendendo o ponto C6. Bispo em C1. As brancas fazem uma pequena manobra para trazer o bispo aqui para B2. Elas sentem que esse bispo, nessa diagonal, apesar de ter o peão aqui no caminho, esse bispo vai estar melhor colocado nessa diagonal do que nessa diagonal. Esse bispo não está fazendo muita coisa aqui também, certo? Além disso, as brancas começam a abrir um pouco mais o caminho para as torres jogarem. Cavalo em E6 negro, bispo em B2, bispo em E6. E aqui, a ameaça negra imediata, se as negras tivessem um lance novamente, seria cavalo toma D4, torre toma D4, bispo toma E5, e agora as negras ganharam o peão, certo? Peão que estava aqui em D4. Então, para se defender dessa ameaça, as brancas jogam E3, defendendo o ponto D4. A6 negro, provavelmente defendendo aqui o ponto B5. As brancas podem vir com gracinha para cima das negras de querer trocar o cavalo pelo bispo. Como eu disse, o par de bispos para as brancas seria bastante interessante. Já que o cavalo não vai ter muita função aqui na ala da dama, então vamos retransferi-lo aqui para a ala do rei. Talvez ele tenha mais ação aqui, certo? Além disso, a gente abre caminho. O cavalo estava aqui em C3, a gente abre caminho para operações nessa coluna semi-aberta, coluna C. E aqui, algumas considerações. Vamos olhar o que as brancas têm. Bem, as brancas têm o cavalo aqui em E5, e esse é o raio de ação desse cavalo. Esse raio de ação vai até a 7ª fila do tabuleiro, certo? O cavalo que está agora em E2, a ideia dele é vir para F4. O raio de ação desse cavalo vai ser esse raio de ação aqui, inclusive essas casas. Quer dizer, esse cavalo também está indo até a 6ª fila do tabuleiro, tem uma posição central considerável. Esses dois cavalos estão exercendo uma grande influência. O bispo branco aqui na casa G2 está batendo fortemente no peão aqui de D5. E se esse peão aqui sair, bem, esse bispo está dominando essa diagonal, certo? A gente vai ver agora esse bispo negro. Já esse bispo aqui branco de casas escuras, bem, ele está batendo no próprio peão. Se as brancas derem conta de tirar esse peão daqui, a influência desse bispo também vai ser muito grande. E para completar, as brancas têm a coluna C como uma coluna semi-aberta, certo? Elas vão pressionar logo aqui o ponto C7. Ok, dito isso, vamos dar uma pequena olhada na posição das negras. Bem, temos o cavalo negro em E6, cavalo negro em F6,
E a ação desses cavalos vai até a quinta fila, olhando do lado negro, certo? 1, 2, 3, 4. Na quinta fila do tabuleiro. Quer dizer, está muito aquém do que as brancas têm de domínio. Um cavalo vai até a sétima, outro cavalo vai até a sexta. Vamos olhar agora os bispos. O bispo de casas claras aqui das negras está batendo aqui no próprio peão, em A6. Tem um peão de própria cor aqui em D5. O bispo de casas escuras das negras está batendo aqui no peão em C7. Bem, ele não tem muito futuro aqui nessa diagonal, certo? As casas F4 e E5 estão defendidas por peões adversários. Então a posição das negras é bastante limitada. As negras não têm o direito de querer algo ousado agora. Primeiro, as negras precisam tentar igualar a posição. As brancas têm muito mais ração no tabuleiro antes das negras tentarem se engraçar com algum ataque. Ok, vamos ver se as negras jogassem C6. Elas, parece que é um lance passivo, só que as negras defendem o ponto D5, que é um ponto fraco do tabuleiro, certo? Já temos um bispo batendo aqui, podemos ter mais coisa batendo logo. E as negras mantêm seus peões mais recuados, fica mais fácil para as próprias peças defenderem os peões. Então, uma alternativa para as negras seria o lance C6. Jogando com calma, vamos tentar igualar a posição, não vamos tentar nada ousado. Uma outra alternativa para as negras seria jogar o lance A5. Bem, C7 vai se tornar um alvo por causa dessa grande diagonal, dessa coluna aberta aqui, a coluna C? Sim, C7 vai se tornar um alvo. Mas a gente concentra todas as defesas aqui, torce para não dar errado, certo? Provavelmente a gente dá conta de defender esse ponto. Defendendo esse ponto, a gente iguala a partida e leva o empate para casa. Bem, as negras tinham essas duas alternativas e elas não optaram por nenhuma delas. As negras jogaram o lance C5, tentando abrir a posição, tentando alguma coisa. E depois dessa análise que eu fiz aqui com vocês, espero que vocês tenham percebido que as negras não estavam em condições de abrir a posição agora. Em primeiro lugar, as negras não têm o domínio dessa coluna que vai abrir agora, certo? Quem tem mais chance de dominar essa coluna são as brancas. Segundo lugar, um dos problemas das brancas é que o bispo de casas escuras das brancas está batendo no próprio peão. Obrigado, você acabou de solucionar meu problema. Agora o meu bispo está com um excelente raio de ação. E além disso, você abriu um caminho aqui para eu começar a bater no seu ponto D5. Então, esse lance C5 das negras foi bastante precipitado. A partida ainda não está perdida. Ainda tem muita coisa a ser jogada. Só que a partir desse momento a gente vai perceber que as negras vão começar a ficar bastante acuadas na partida. As negras recapturaram em C5 com o cavalo, batendo no cavalo em E5. Então o cavalo recuou. Cavalo em E4, ocupando uma posição central. Igual a gente estava falando que o domínio dos cavalos brancos estava indo muito além, então vamos tentar dominar além nós mesmos, certo? Só que a gente tem que ter em mente que as negras agora têm um peão isolado. Esse peão aqui pode se tornar um alvo bastante apetitoso para as brancas. Além disso, a posição das negras, as peças negras não estão tão bem posicionadas quanto as peças brancas. Vamos olhar aqui, esse bispo está atuando muito bem em cima desse peão. Esse outro bispo aqui tem caminho livre, enquanto o bispo negro aqui está batendo no próprio peão. Então, a posição negra está começando a ficar desconfortável, né? Ok, torre de A em C1, torre em C8. Dama sai do ataque da torre. Agora os dois lados estão disputando essa coluna C. Dama em D7, bispo em D5. Fixando o peão aqui na casa D5. Desculpa, bispo em D4, né? Fixando o peão na casa D5.
batendo no peão lá em B6. Torre toma torre, torre toma torre. O bispo ainda está batendo no ponto B6, então a gente tem que defender esse peão avançando ele. E agora as brancas têm o domínio definitivo dessa coluna C. As brancas jogam B4, evitando assim o lance A5 negro, certo? Que liberaria um pouco mais de espaço para o bispo negro. Olha aqui o ponto C5 do tabuleiro, fixa o peão aqui em B5. Cavalo em D7, procurando de novo uma manobra para tentar melhorar a posição desse cavalo. As negras consideram que o cavalo negro vai estar melhor aqui em E6 do que ele estava aqui em F6. A3 das brancas apoiando o peão de B4, cavalo em F6, bispo em A1, e aqui as negras têm que ficar de olho porque pode ser que as brancas joguem dama em B2, bispo está apoiando checkmate lá em G7, certo? Então tomem cuidado na hora que o bispo recua tanto assim, dando a possibilidade da dama entrar na frente dele. Pode ser que seu adversário esteja planejando coisas do tipo. Não foi o que aconteceu na partida, só que eu acho importante avisar vocês. Bem, cavalo em E6, dama em A2, com a ideia de trazer logo logo um cavalo aqui para a casa F4, batendo aqui no peão de D5. Se as brancas trazem um cavalo e as negras recapturam esse cavalo, bem, tem outro cavalo aqui para retomar, continuando a pressão aqui do ponto D5. Bispo em C7, já que as brancas estão planejando atacar duas vezes esse peão, a gente precisa garantir que vamos ter defesa suficiente em cima desse peão, certo? Cavalo em D4, fixando o peão aqui em D5, não deixando ele avançar. Bispo em B6, H4, tentando agora, já que as coisas meio que já foram resolvidas, a gente conseguiu o domínio central, meio que nós fixamos aqui a ala da dama, vamos tentar ganhar um pouco mais de espaço na ala do rei, certo? As negras já têm preocupações o suficiente por aqui, elas não estão coordenadas para atacarem a nossa posição aqui na ala do rei. Bem, as negras não concordam. As negras acham que estão em posição de tentar atacar a ala do rei. Na hora que as brancas avançaram o peão para H4, o peão de H não está mais defendendo o ponto G3, certo? Então as negras viram uma pequena combinação aqui. Bem, se o peão de H não pode capturar aqui em G, as brancas vão ter que retomar com o peão de F, certo? Como elas retomaram com o peão de F, agora o peão de E aqui está isolado, não tem nenhum peão defendendo ele. Bem, só para a gente manter a conta, vamos ver. As negras entregaram um cavalo em troca de um peão, então as negras têm um peão de vantagem contra um cavalo de vantagem das brancas, certo? Então vamos ter isso em mente. As negras capturaram o ponto D4 com o cavalo. Bispo toma D4, bispo toma D4, peão toma D4. Ainda temos um peão para um cavalo, beleza? Dama em E3. Então a ideia das negras com essa continuação era chegar nessa posição. Dama em E3, cheque no rei. Você vai ter que defender desse cheque. Enquanto isso, a minha dama está atacando a sua torre e o seu cavalo, certo? Bem, no momento esse cavalo está defendendo a torre, então ataque direto ao cavalo. Só que se, por exemplo, cavalo em F2 para bloquear do cheque, a sua torre cai. Então, a ideia das negras era essa, elas acreditavam que iam retomar a peça que haviam entregado agora mesmo, o cavalo, e iam ganhar o peão de vantagem. Só que elas não calcularam o suficiente. Aqui as brancas jogaram dama em F2, as negras recapturaram o cavalo, agora as negras têm um peão a mais, certo? Só que agora as brancas jogaram torre em C7, batendo no bispo e no peão ao mesmo tempo. Peão avança, porque a ameaça aqui era checkmate, certo? Por exemplo, se eu acrescentar uma variante aqui, imagina que as negras fizeram qualquer lance,
As brancas capturam aqui em F7, rei foge, checkmate com dama, toma em G7. Ok, então as negras avançaram esse peão, as brancas capturaram o bispo, voltaram a ter uma peça de vantagem. H6 negro, isso foi jogado na partida. Bispo toma D5, o peão de vantagem das negras foi embora. Quer dizer, as brancas agora estão com uma peça de vantagem. Rei em H7, bispo em H2, deixando, já que a gente ganhou o nosso material, vamos defender aqui o nosso rei, certo? Torre em E2, bispo em F1. A ideia das negras aqui era tentar trocar a torre por dama, só que agora a dama negra também está sendo atacada. Se essa torre sai daqui, a dama negra também cai. E nesse momento, as negras, o Nakamura, abandonou a partida e com isso Karyakin, depois de 2 rodadas, se juntou ao Anand no topo da tabela do torneio de candidatos. Então temos Anand e Karyakin com 1,5 ponto depois de 2 rodadas. Temos Nakamura e Topalov com meio ponto depois de 2 rodadas. E todos os outros jogadores, todos os outros candidatos estão com 1 ponto depois de 2 rodadas, certo? Então, essa foi a segunda rodada, uma das partidas da segunda rodada do torneio de candidatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais partida vindo por aí. E eu vejo vocês nessas partidas. Tchau! Não deixe de clicar em gostei. Tchau!